Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia, igreja. Tem crente feliz com o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aqueles que não se manifestaram, espero que se alegrem até o final. Aleluia. Hoje eu quero pregar sobre o profeta Jonas. Então, se você puder, abra aí comigo a sua Bíblia, Jonas capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1, vou estar seguindo na Nova Almeida atualizada hoje. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Quem achou aí, diz amém, amém? Quem está procurando, tem gente procurando? Tem uns que está só no rebote do telão, aleluia. Encontra ele, Jesus. Amém? Diz assim o versículo 1 de Jonas no capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, foi para Tarsis, desceu até Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui, deixa aberta que a gente vai fluindo. Olha que coisa louca, né? Quantos e quantos correm em busca da presença do Senhor, e nós nos deparamos com um homem que estava fugindo da presença do Senhor, se afastando da presença do Senhor. E isso é mais comum do que a gente imagina, muito mais comum, porque a presença do Senhor exige compromisso, exige comprometimento, exige renúncia, exige uma nova natureza. E muitos se afastam de fato porque não estão dispostos a viver o que a presença do Senhor exige. A presença do Senhor, por mais que é maravilhosa, ela não é para qualquer um, porque não dá para viver com ela de qualquer forma. Então vamos ter homens correndo, buscando essa presença maravilhosa, mas vira e mexe encontraremos situações assim como Jonas aqui estava vivendo. Pessoas que estão se afastando, correndo, indo para distante do Senhor. O texto aqui nos mostra que Jonas ele recebe de uma forma muito clara, muito objetiva as orientações do Senhor. Ele fala, o Senhor disse ali no versículo 2: Jonas, você vai se levantar, você vai até essa cidade chamada Nínive, eu quero que você vá lá e pregue contra ela, porque a maldade subiu na minha presença. E aí você vai ver que lemos aqui no versículo 3, Jonas, o que ele fez? Ele fugiu, ele não foi para onde Deus estava mandando. Mas a coisa é louca, nós olhamos Gênesis 12, nós vamos encontrar um homem que da mesma forma teve um encontro com Deus, Abraão, e Deus, sem falar muita coisa para ele, o que deveria fazer, como deveria ser, mas esse homem seguiu, esse homem saiu da região que ele estava e obedeceu aquilo que o Senhor estava falando. E aí agora a gente se encontra um homem que recebeu toda a orientação, todo o plano, o que deveria ser feito, de uma forma muito clara, mas ele decidiu correr, decidiu fugir, decidiu não confiar naquilo que o Senhor estava fazendo. Ele não fez o que o Senhor diz. Eu já aprendo uma coisa aqui, irmãos. O que, pastor? Não adianta a gente ter uma clareza na direção que devemos ir, se não tivermos disposição para obedecer o que o Senhor nos pede. Não adianta a gente saber aquilo que Deus vai fazer, se a gente não tem fé para se movimentar em direção àquilo que Ele nos chama a fazer. De nada adianta. Temos homens que não tiveram orientação nenhuma. Para Abraão, por exemplo, como eu dei esse exemplo, foi simplesmente: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Mas vou para onde? Primeiro sai aí, confia que eu vou sustentar você no caminho. E nós vemos um homem que vai, e ele começa a desbravar e criar uma história de fé. Aí nós encontramos agora Jonas, um homem que tem a clareza do que Deus está falando. Você tem que ir neste lugar, você tem que fazer isso, você tem que executar dessa seguinte forma. Está tudo muito claro, muito simples. E esse homem decide fugir, decide não fazer.
Quantos e quantos, irmãos, sabem o que tem que fazer e não faz? Fica se fazendo. Finge que, não, eu estou esperando. Está sempre protelando as coisas, sempre atrasando aquilo que Deus quer fazer. Sabe, irmão, um dia como esse, o Senhor não nos chama somente a entender aquilo que muitas vezes Ele tem a nos passar, mas sim a gente começar a confiar e obedecer mais e executar as coisas que devem ser feitas. Às vezes a gente quer o mapa completo, mas a gente não está dando os primeiros passos para a história começar a desbravar, a fluir. Não, Senhor, como que vai ser o final? Mas não está fazendo nem o começo, nem o básico a gente está caminhando. Precisamos entender, irmãos, não basta saber a forma clara e objetiva da onde o que Deus vai fazer na nossa vida, se a gente não tiver disposição para obedecer as pequenas coisas do dia a dia, o começo. Só vamos nos tornar quem Deus quer de fato fazer com que nos tornemos, se nós deixarmos os lugares que primeiro Ele quer que a gente saia, se a gente mudar aquilo que precisa ser mudado. Senão não tem como as coisas acontecerem. Então Jonas, ele decide fugir. Mas a primeira vez que aparece Jonas na Bíblia, irmão, não é nesse livro que tem o nome dele, e sim vai aparecer no segundo livro dos reis de Israel. E o mais engraçado é que nesse primeiro episódio que aparece Jonas, Jonas é um homem muito obediente. Ele está obedecendo naquele contexto. Naquele cenário ele é um cara que está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Ele está executando e sendo fiel naquilo que Deus confiou na mão dele. Ele está sendo um homem, uma bênção. E aqui nós tiramos outra lição. Qual lição, pastor? A obediência de ontem não é suficiente para hoje. Não adianta você ser um mega obediente do passado, se hoje você é um negligente no presente. Não adianta. Jonas começou super bem. Você pegar a história de Jonas de 2 Reis, você vai ver como era um homem obediente, fiel, fazendo o que deveria ser feito. Mas agora no livro dele ele estava fugindo. Nesse novo episódio ele já era alguém que estava correndo da presença do Senhor. Entenda, meu irmão, a sua obediência de ontem não é suficiente para você viver com ela hoje. Hoje precisa ser obediência de hoje. Fazer o que o Senhor te chama para hoje. O que eu quero dizer? Pare de ficar vivendo com as glórias do passado, com quem você já foi um dia, aonde você já andou um dia, aonde você já se apresentou. Para de ficar vivendo com o sucesso do passado, irmão. Nós servimos um Deus de novidades, amém, igreja? É um Deus que faz coisas novas, sempre tem coisas novas disponíveis. Para de ficar preso no sucesso, nos cases de sucesso que você teve lá atrás, e só fica vivendo no passado e não flui hoje, não apresenta hoje, sempre está olhando, não, naquela época era uma bênção, naquela época eu vivi isso. Eu sei que você está aqui, escute isso. Se desprenda hoje do seu passado, meu irmão. Desapega hoje, meu irmão, e mergulhe num futuro brilhante e extraordinário que o Senhor tem disponível para aqueles que obedecem e confiam. Para os obedientes e os que têm fé no Senhor. Seja obediente hoje de novo. Confie hoje de novo. Tenha fé hoje de novo. Talvez eu estou falando com pessoas que já foram muito machucadas ministerialmente. Confie de novo. Volte a acreditar, igreja. Volte a confiar. Volte a ter o brilho nos olhos, a paixão, o fogo que um dia ardeu e você não consegue ver, mas ele está se apagando. Volte hoje. Entenda que se desprender do passado é você saber que a desobediência de ontem, ela não precisa determinar hoje o seu presente. Você não precisa ser um desobediente também hoje. Se deu tudo errado no passado, decida hoje, meu irmão, começar diferente. O pecado de ontem não precisa estar presente hoje na sua vida. A sua queda de ontem, ela não precisa te definir hoje. Não precisa. Existe um recomeço disponível, meu irmão, uma nova história, existe uma segunda chance. Dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmão. Servimos um Deus de novidades, um Deus que faz tudo novo, um Deus que está recalculando a nossa rota, irmão, e Ele é poderoso para fazer uma nova estação na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial, na nossa vida conjugal. Esse é o Deus que nós servimos, amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. Os pecados, os erros, os prejuízos do passado, eles não precisam mais te definir, meu irmão. Não precisam. Se liberte hoje em nome de Jesus. Vira essa chave. Muda esse entendimento. Muda. Que fase é essa, pastor? Entra para uma fase de obediência.
uma fase de confiança no Senhor, uma fase de fé, uma fase, sabe, de resiliência diante da situação difícil, uma fase de fidelidade ao Senhor. Entre nessa fase, confie no Senhor, pare de confiar na força do seu braço, pare de ficar achando que as lutas e as dores de ontem precisam ficar te definindo hoje. Passou, passou, irmão. Do mesmo jeito que a vitória de ontem não é válida para hoje, a derrota de ontem também não precisa definir você hoje. Servimos um Deus de novidades, amém, igreja? Quantos estão me entendendo? Glória a Deus? Então me ajuda a pregar, fala aí pro seu irmão, para ele não ficar com raiva de mim. Fala para ele assim, ó: pare de colocar a culpa na pandemia de 2020, para justificar o seu fracasso de 2025, aleluia! Aí, ó Deus falando aí para você, amém? Vamos seguir o culto. Quantas pessoas estão assim? Não, mas por quê? 5 anos se passou, tio, vai ficar nessa até quando? Até quando vamos ficar com essa desculpa para justificar aquilo que não estamos fazendo? Até quando vamos ficar olhando lá para trás e não produzindo? Porque estamos presos. Não adianta ficar preso, meu irmão. Se liberte em nome de Jesus, amém? Então, seguindo o culto aqui, Jonas então ele foge. Ele teve medo e ele não quis ir para Nínive. E para a gente entender essa fuga, nós precisamos entender um pouco de história. Nínive aqui, ela vai se tornar a capital da Síria daquele tempo. Ela era habitada por um povo muito rival do povo de Israel. Nínive era um povo inimigo. Eram os caras afundados em idolatria. Os ninivitas eram um povo muito cruel, muito mau. Eles eram conhecidos pelas suas maldades com os povos. Ou seja, Nínive era um cenário e um lugar muito hostil, muito ruim. Atualmente Nínive é o Iraque, da mesma forma que hoje. Naquela época já era um lugar muito delicado para você ir pregar o arrependimento, você ir pregar o evangelho. Então Jonas é chamado a ir profetizar para essa cidade. É para esse povo que Deus aparece para ele no versículo 2 e fala: Jonas, se levante, eu quero que você vá lá para Nínive. É para aquele lugar e para aquele povo que eu quero que você pregue. Mas o que Jonas vai fazer? Ele prefere ir para Tarsis. Tarsis fica na Espanha. Ele prefere ir para um lugar mais cômodo, mais fácil. Então eu vou ir para a facilidade, eu vou fugir dos caminhos do Senhor. Nada muito diferente de hoje em dia, né, irmão? Muita gente quer ir para onde? Para a Flórida, para Orlando, para a Europa. Mas vamos voltar para nós não pecar aqui. Então Jonas, ele tinha essa missão, ele tinha esse desafio, ele tinha que ir para Nínive. Era Nínive, o chamado era ir falar com os ninivitas. Além de ser esse lugar hostil, um povo rival, Jonas conhecia Deus. Jonas conhecia o Senhor que ele servia. E ele sabia que aquele povo rival, aquele povo mau, aquele povo cruel, aquele povo que ele tinha um bloqueio muito grande, se mesmo assim eles se arrependessem, o Senhor era poderoso para derramar misericórdia sobre eles. Jonas sabia disso. Jonas sabia que se ele pregasse aquele povo e aquele povo se convertesse, eles experimentariam da misericórdia do Senhor. Então Jonas, que não é bobo nem nada, ele tem um plano, ele tem uma ferida contra aquele povo. Então ele fala: pronto, se o arrependimento vai vir somente a partir da pregação, e para chegar à salvação precisa haver o arrependimento, então tá top. Logo, se eu não pregar para esse povo, todo mundo vai ser condenado, ninguém vai se arrepender, eles não merecem, eu não quero estar naquele lugar. Jonas, ele tinha uma ferida com aquele povo, ele tinha uma resistência, então ele não queria estar naquele lugar. E talvez você, olhando para uma história como essa, um cenário difícil como era esse de Nínive, você pode até pensar, falar: pô, pastor, mas é válido, mano, era uma justificativa válida, é um motivo. Jonas fugiu e assim, a gente tem que respeitar a decisão das pessoas. Escuta uma coisa, meu irmão, Deus não está nem aí com os seus motivos, irmão. Ele não quer saber das suas desculpas e das suas justificativas. O Senhor, Ele quer saber da sua obediência, da sua fé e das respostas que nós damos diante das orientações que Ele nos dá. Amém ou não amém? Ele não está nem aí para o que a gente acha, irmão. Deus é Deus. Deus é Deus. Não é sobre as nossas justificativas. Então responda para você: como você tem respondido ao seu chamado? Como você tem respondido ao seu ministério? Como está o seu compromisso com o Senhor? Entenda uma coisa, irmão: dias maus, temporadas ruins, todos nós temos. Todos nós temos, irmãos. Sabe, os dias de medo, os dias de desânimo, os dias de questionamentos, os dias de preguiça, eles batem para todo mundo, irmão. E o que nos faz vencer esses dias é o quê? A nossa permanência.
a nossa persistência, a perseverança. É a gente colocar a nossa fé e confiança exclusivamente no Senhor e não nas circunstâncias, e não nos momentos. É isso que nos faz vencer. Isso é colocar a fé em prática. Sabe o viver 2 Coríntios 5,7? Ando por um propósito. Eu ando por fé, não por vista, não por aquilo que eu estou passando. Aquilo que eu estou passando não me define. Eu creio que a minha história é outra no Senhor. Eu creio que o meu cenário é outro no Senhor. Eu estou passando por isso. Eu estou construindo o meu testemunho no Senhor. Isso não me define. Isso não me determina. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de romantizar a sua história triste. Todo mundo passa por dias maus. Todo mundo passa por tempos difíceis. Muitas vezes a gente romantiza muito a nossa tristeza. Vamos lá, irmão. Você acha que só porque eu sou pastor, irmão, todo domingo eu queria estar aqui? De manhã e de noite. Só porque eu sou pastor, irmão, você acha que eu queria estar aqui? Claro que não, irmão. Claro que não, irmão. Tem semana que eu não quero ver ninguém. Tem semana que eu não queria estar aqui, eu queria ficar de boa. Tem feriado que eu queria catar minhas crianças, minha mulher e dar um rolê, ir pra praia e fazer uns negócios. Tem dia que eu quero ficar de boa no meu sofá, assistindo, fazendo nada. Por quê, irmão? Porque eu tô cansado da minha semana igual você. E eu sou igualzinho você, irmão. Eu passo por diversos problemas igual você. Todo mundo passa, eu sou igualzinho você, irmão. Passo pelas mesmas coisas. Palavras, atitudes, condutas de pessoas também me ferem. Eu também fico mal. Os meus filhos também ficam doentes. Tem estresse também, irmão. Eu passo pelas mesmas coisas que você. Todos nós temos dias difíceis. Tem dias que eu não quero estar aqui, mas a diferença é que eu não falto e venho. Você às vezes dá o gato. Mas é igualzinho. A necessidade de todo mundo. E a oportunidade de não vir, todo mundo tem. É uma decisão. E faz parte a gente viver os dias maus. São nos dias maus que nós mostramos que perseveramos, que persistimos, que permanecemos fiéis, permanecemos com um compromisso. Ministério é isso, irmão. Ministério muitas vezes é desconfortável mesmo, irmão. É desconfortável, irmão, mas é em todo o tempo estar firme no Senhor. Se a gente ficar sendo levado pelo momento, vai ter dia que a gente vai estar desviado e vai ter dia que a gente quer ser avivado. É altos e baixos, mas o desafio da fé cristã é o quê? Sermos constantes, mantermos constantes. A Carol, ou foi a Samanta que falou aqui agora na ministração, irmão, tanto a fase boa pode te desviar como a fase ruim. As duas. Se for levado pela fase, nunca vai estar crente. Porque o ruim vai estar desanimado e não quer vir. O bom tem diversos outros lugares para ir, não vai vir também. Então não é sobre o lugar, é sobre uma decisão e disposição. Não podemos ser conduzidos por sentimentos, por desejos, pelas nossas vontades, e sim pelo propósito, e sim por fé. Se falaram um dia para você que vida cristã, irmão, é um passeio no bosque, mentira para você. É desconfortável, irmão. Viver a vida de igreja é desconfortável. Saiba que Jesus não te chamou para um spa. Não foi para um spa, irmão, para você fazer o que você gosta, só o que você concorda, lidar com pessoas que são iguais a você, que se entendem. Não, irmão, não é assim, Jonas. Não é assim, Jonas. Não é porque você não se entende com esse povo que a minha graça não vai alcançar lá. Não é porque você não se dá com essa galera que eu não posso fazer a obra na vida daquelas pessoas. Não é porque você não tem muita simpatia que eu não posso levantar aquelas pessoas para o ministério. É isso aqui que o Senhor está mostrando, irmão. Vida com Deus é a gente obedecer muitas vezes sem entender. É sem entender, irmão, mas é perseverar, é persistir, é permanecer, mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando você não concorda. Não interessa que Jonas não gostava de Nínive. Não interessa que Jonas tinha uma resistência com aquele povo. É permanecer e ser fiel naquilo que Deus te chamou. É isso que o Senhor esperava. Escuta uma coisa, Jonas: dar a volta por cima não é desistir e abandonar. Entenda isso. Dar a volta por cima não é a gente abandonar pessoas e coisas, não, irmão. Dar a volta por cima é a gente conseguir enfrentar o problema e encontrar a solução. Isso é dar a volta por cima. Não é a gente fugir. Não é a gente correr. Não é a gente abandonar. Por isso que eu sempre falo, irmão, vida com Deus não é para criança. Não é para pessoas imaturas, infantis. Não é, irmão, porque crianças que começam as coisas brincando, eu tenho duas lá em casa, enjoa fácil e para.
desiste. Qualquer dificuldade, desiste, larga as coisas pelo meio. Crianças agem assim. Ministério, vida com Deus não é para imaturos. Não é para aqueles que gostam de pegar um brinquedo e larga por qualquer coisa, irmão. Vida com Deus é para pessoas maduras. E me permita te falar, irmão, a gente só se torna pessoas maduras quando nós sabemos lidar com oposições. A gente só se torna pessoas maduras quando a gente sabe lidar com diferenças, com opiniões totalmente divergentes da nossa, e a gente consegue respeitar. A gente só se torna pessoas maduras quando a gente consegue lidar e administrar personalidades totalmente diferentes das nossas. É aí que a gente alcança a maturidade, entende, irmão? Maturidade espiritual, igreja, só é conquistada quando a gente consegue seguir em frente, mesmo estando ferido, mesmo estando machucado, mesmo estando sentido, mas mesmo assim eu estou continuando, mesmo assim eu estou perseverando, eu estou permanecendo, mesmo eu não concordando. É o que o Senhor esperava de Jonas. Jonas, você se mostrou um cara tão maduro, segundo Reis, no livro. Então peraí, então eu quero levantar você, cara, vai lá para Nínive. Eu acredito que Jonas só precisava ir, mesmo que ele não concordava, mesmo que ele não apoiava, mas ele se manteve o quê? Permanecendo fiel ao Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor está chamando. Se eu não concordo, eu não fui chamado para concordar, eu fui chamado para obedecer. Lembra de Saul ouvindo isso de Samuel? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez você precise ouvir isso. É melhor obedecer do que ficar pedindo desculpa, do que ficar se lamentando, do que ficar fazendo esses votos, se torturando. É melhor obedecer, irmãos. Obedecer. Porque o caminho da dor vem, irmão. A história continua. E talvez assim, eu falando com pessoas, eu quero até voltar a essa pergunta. Como você tem respondido ao Senhor em relação ao seu chamado, ao seu ministério? Como você tem respondido? Jonas, ele se tornou uma pessoa imatura. E talvez pessoas podem responder: ah, pastor, sabe o que é? Eu queria estar mais envolvido, mas é o tempo, né? É a correria. Pronto, você já está dando uma desculpa. O Senhor não quer desculpa. É resposta diante daquilo que sabemos o que precisamos fazer. Sabe, irmão? O Senhor já disse: eu não quero desculpa, Jonas. Não é sobre desculpas, é fazer o que tem que ser feito. Arruma um jeito. Escuta uma coisa, irmão, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Em mais nada, irmão. Uma pessoa que sempre tem uma desculpa, irmão, ela não é boa em mais nada. Sempre tem uma justificativa. E me permita ser franco com você, não fica bravo, irmão, mas eu sou seu pastor, não seu amiguinho. Irmão, nós estamos numa igreja que tem um culto na semana. Você pode escolher se você vem de manhã ou se você vem à noite. É só no domingo. De 15 em 15 dias, todos os homens nós nos encontramos aqui para ter uma reunião nossa. Acontece de forma quinzenal. Uma vez por mês, as mulheres se encontram aqui na igreja também. De verdade, irmão, não me dê desculpas. Assuma que você é sem compromisso, sem comprometimento e sem prioridade, se você não consegue encaixar isso na sua agenda. A verdade dói, mas é a verdade. Todos temos as mesmas 24 horas. Se servimos o mesmo Deus, alguma coisa está errada. Falta compromisso. Falta comprometimento, falta prioridade. Irmãos, quantos e quantos de vocês, e agora eu falo de uma forma mais pastoral para a igreja, vocês vieram de igrejas que tinham culto toda semana, e vocês, todo dia da semana, e vocês estavam lá todos os dias. Aí vocês entram numa igreja madura, aonde entende que não é sobre estar na igreja, mas sim estar no Senhor todos os dias. Aí você se torna relaxado. Porque agora você entendeu que não precisa estar aqui todo dia, então agora você está no máximo 3 vezes no mês. Que tipo de evangelho nós estamos respondendo para o Senhor? Que tipo de compromisso e comprometimento nós estamos demonstrando para o Senhor, irmão? Ah, pastor, mas sabe, é o que eu trabalho muito. Ah, eu entendi então. Então você está dizendo que para você ser envolvido na obra do Senhor, você precisa estar desempregado? Cuidado com as suas justificativas. Cuidado com as justificativas que nós damos. Não, pastor, se tivesse mais fácil, é porque assim, a minha vida é muito corrida, eu trabalho muito. Ah, é? Você está dizendo para Deus então que você tem que trabalhar menos para estar envolvido. Ele tem que tirar a porta de emprego para você ser crente. Cuidado, irmãos, com as nossas justificativas. Como eu disse, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Em mais nada. Grave uma coisa, meu irmão, quem é bom de desculpa é péssimo em arrependimento. É péssimo em mudança. É péssimo em se comprometer a ser diferente.
porque Ele já é bom de desculpa. Quantos estão entendendo? Amém? Está um silêncio aqui, eu creio que os golpes estão entrando. Glória a Deus. Não seja resistente. Deixa Deus falar, deixa Deus te moldar. Amém? Amém? Então dá um sorriso amarelo para a pessoa do lado. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 3, então, continuando. Jonas, ele se levanta, mas para fugir da presença do Senhor, ele vai para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O texto diz que Jonas diz: eu vou para Tarsis, eu vou fugir para a Espanha. Chegando no porto, chegando no cais ali, existia um navio que estava partindo, coincidentemente, para o mesmo lugar que ele desejava fugir. Escuta uma coisa, meu irmão, sempre terá um navio pronto para te levar para o lugar errado. Sempre terão pessoas prontas para te desviar, desestabilizar, desencorajar. Sempre terão pessoas prontas para te levar para longe dos planos de Deus. Se você quiser, irmão, sempre vai ter uma oportunidade para te tirar do plano. Sempre. Difícil é você encontrar aquele irmão que fala: e aí, vamos para a igreja, vamos junto. Mas um cara para chamar você para ir para o rolê, para ir para o bar, sempre vai ter. Até paga para você. Sempre terão pessoas prontas para te levar para o lugar errado. Entende, irmão? O mundo funciona assim. Sempre terão diversas oportunidades, diversos convites para que a gente possa desviar. Mas isso é normal, porque eu e você precisamos entender que somos responsáveis e precisamos ter uma decisão. O Senhor, Ele não quer ser escolhido por falta de opção, mas sim por amor. Sempre foi, sempre será e continua sendo. Evangelho é sobre renúncia, sobre decisão, sobre posicionamento, sobre um comportamento e um compromisso de viver de uma forma diferente. É uma decisão que nós temos, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: vir na igreja quando não tem nada para fazer é fácil. A questão é quando você tem diversos convites, diversas oportunidades, diversos recursos e condições para estar em diversos outros lugares, mas mesmo assim você entende o seu compromisso e deseja estar aqui. Irmão, passar o ano novo na igreja é fácil. Quando você está rachado, não tem um convite para ir para lugar nenhum. A questão é quando você não só tem convite, mas tem condição de passar onde você quisesse. Mas você entende: não, eu quero passar com os meus irmãos, eu vou viajar depois, mas eu decido viver isso. É diferente, irmão. É diferente. É muito fácil a gente escolher quando não tem opção. Por isso que vida com Deus sempre vão ter propostas para nos desviar. Sempre terão convites para nos levar para longe. E cabe uma decisão, porque o Senhor não quer ser escolhido por não ter escolha, por não ter opção, por não ter uma disposição. Amém ou não amém? Estão entendendo o que eu estou falando? E tem uma curiosidade legal aqui. Isso vai fazer sentido para alguém. Olha aqui, o pai de Jonas no versículo 1, ele se chama Amitai. Amitai, esse nome significa o verdadeiro, o que possui verdade. Olha para mim, meu irmão, Jonas era filho de Amitai, o verdadeiro. Você que está aqui, você está servindo Deus da verdade. Entenda uma coisa, meu irmão: não adianta você ser filho da verdade, estar no lugar da verdade, se você quando sai daquela porta deseja viver uma vida de mentira. Não adianta. Não adianta você estar no lugar certo e não ser a pessoa certa. Você ser filho da pessoa certa, mas decidir fazer as escolhas erradas. Não adianta nada, meu irmão, você buscar a verdade todo domingo de manhã, se a sua semana está regada de mentira, regada de fugas. É uma vida fugindo. Deixa eu te perguntar uma coisa: do que você tanto foge? Ei, Jonas, do que você está fugindo? Você está fugindo de uma reconciliação? Do que você tanto foge? É de uma submissão? É de se resolver e um perdão? Do que é que você tanto foge, Jonas? A pergunta hoje é: Jonas, você vai ficar até quando nessa de fugir e não vai enfrentar os problemas? Enfrentar as adversidades? Até quando vai ficar nessa fugindo? Se escondendo da realidade? Eu sei que tem Jonas aqui. E entende, irmão, tem coisa que a gente só resolve na mesa, não é no corredor não, irmão. Não é, irmão, é na mesa, irmão. É no olho, no cara a cara. É ali que resolve, irmão. Quem quer resolver dá um jeito, irmão. Quem não quer sempre tem uma desculpa. Sempre tem um outro para ficar trazendo. Sabe, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos revestir de coragem, igreja. Coragem para que eu e você possamos voltar para esse propósito com visão, irmão. Com visão. Repreendemos em nome de Jesus todo esse espírito de medo e resistência que pode ter em nós, irmãos.
Romanos 8:37, o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas, não são algumas, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que você a partir de hoje, você possa olhar, sabe, para esse medo e dizer: medo, você perdeu. Não me domina mais. Insegurança, você perdeu. Não me domina mais. Intriga, fofoca, contenda, orgulho, vaidade, você perdeu. É chegada uma hora, base, diferente de nos levantarmos e nos posicionarmos. Não temos mais tempo para ficar com coisas infantis, com problemas de criança, irmão. Receba em nome de Jesus, meu irmão, que o Senhor venha derramar mais maturidade sobre nós, mais sabedoria, mais graça, mais coragem, mais humildade, em nome de Jesus. Receba isso na sua vida, amém? Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor, irmão. Então versículo 4, olha o versículo 4. Jonas fugiu, entrou no barco, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio para que o navio ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ele havia se deitado e dormia profundamente. Entenda uma coisa, irmão. Jonas estava dormindo e uma tempestade estava se armando. Eu quero que você entenda e escute isso com muita atenção. Tempestade não é o fim do mundo. Tempestade não é o fim do mundo. É só a maneira como Deus opera para despertar aqueles que estão no caminho. Em nome de Jesus, entenda isso, irmãos. Louvamos aqui. O Senhor é aquele que está na tempestade, mas Ele também está na calmaria. Vitorioso é sobre todas as coisas. Tempestade não é o fim do mundo. Quando enfrentamos uma tempestade, precisamos entender, é a forma pedagógica que Deus escolhe para despertar aqueles que estão no meio do caminho. Então eu não sei, talvez você está dormindo, desperte em nome de Jesus. Acorda para a vida em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Que em nome de Jesus, meu irmão, essa tempestade que você está vivendo, você venha ter confiança. Não é para a morte. Não é para te destruir, mas é parte de um processo que você precisa vencer. Vencer como, pastor? Em fé, em confiança, sabendo que faz parte do plano, sabendo que você está gerando um testemunho de milagre. Você está testemunhando uma história de vitória para a glória do nome do Senhor, irmão. Então que em nome de Jesus você saiba, toda tempestade que se levanta não é o fim, mas é um projeto de Deus de recomeçar, de fazer novas, de movimentar as coisas. Tem alguém com fé aqui para dar um glória a Deus? Amém? É isso, irmãos. Essa é a tempestade que vem sobre nós, nunca para nos matar, mas sempre para despertar. Jesus um dia estava numa tempestade, também dormindo. O propósito não era afundar, matar aqueles discípulos, mas era despertar eles, em fé, entendendo, eu sou o Deus que controlo todas as coisas. E são nesses momentos que nós precisamos mostrar quão resiliente nós somos, quão crente nós somos, em quem a nossa fé está firmada. Porque na tempestade, quando você não tem grana, está passando um veneno, que você mostra que o dinheiro não é o seu Deus. E você continua se alegrando, sendo fiel, sendo um homem de honra, uma mulher de caráter, mesmo sem dinheiro, porque você não é dominado pelo dinheiro. É mesmo quando está tendo problema familiar em casa e você consegue se manter fiel, porque não são as coisas que nos definem, não são as tempestades, os levantes da vida que nos definem, mas sim, entendendo, o Senhor está me despertando, está me sacudindo, está querendo movimentar as coisas. É estarmos sensíveis, entendendo aonde o Senhor está querendo me levar, o que Ele está querendo me mostrar com isso. A sequência desse texto vai dizer que os marinheiros começaram a jogar as cargas para fora do barco, seus pertences, suas conquistas, suas posses, começaram a ir tudo para o mar, para tentar sobreviver. E entende e presta atenção aqui, irmão, aquela tempestade era para os marinheiros ou era para Jonas? Para Jonas, sim ou não? Era por causa de Jonas. Então entenda uma coisa, cuidado para você não ficar passando tempestade na sua vida por estar com Jonas no barco, por estar com pessoas que estão distante do propósito. Cuidado para você não começar a perder suas posses, suas conquistas, porque você está com Jonas, está carregando Jonas perto de você,
está passando por muita prova, muita provação, porque você está querendo andar com Jonas. Aqueles marinheiros, infelizmente, pagaram o preço. E agora é engraçado que todo mundo começa a olhar para o lado assim e refletir: peraí, será que eu estou andando com Jonas? Mas é muito fácil a gente querer achar Jonas do lado. O desafio é a gente entender: será que eu não estou sendo Jonas na vida de alguém? Será que eu não estou sendo o pivô dos problemas? Será que eu não estou sendo o responsável? Ou melhor, as minhas negligências não estão sendo responsáveis para minha família estar vivendo o que está vivendo? Não sou eu que negocio muito? Não sou eu que sou preguiçoso, espiritual? Não sou eu que estou atrapalhando aquilo que Deus quer fazer, porque não existe fé dentro dessa casa? Será que o meu orgulho não está colocando a minha família nesse barco do naufrágio, porque eu não sei resolver as coisas? E aí, irmão, silêncio de novo, o golpe entrou de novo, aleluia. Como diz, irmão, no mundo da bola, está esperando o contato, ele vem. Agora não seja resistente, deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar com você. De fato, se permita viver essa mudança. Pastor, mas o que fazer? E agora? Irmão, ou você dá mais uma desculpa, ou você começa a dar respostas em arrependimento. É assim que funciona. Quando a gente está diante de um problema, ou a gente vai dar desculpa, ou a gente vai dar solução. É assim que se resolve as coisas. Se você olhar para a história de Jonas, irmão, é um cara que foge. Depois da sua fuga, é só declínio, irmão. É só tragédia. Primeiro o texto diz que ele desce para Jope. Depois ele desce para o fundo do navio, para o porão do navio. E agora ele vai descer para o fundo do mar na barriga de um peixe. Por quê, irmão? Porque a vida do desobediente é essa aqui, irmão. É ladeira abaixo. É só tragédia, irmão. É só problema, é só confusão. Não tem progresso. É só prejuízo. Não tem avanço. O desobediente não prospera. Quando acha que está bom, só vai caindo mais ainda. Sabe, se você está se identificando com essa mensagem, que tal mudar a sua história hoje? Que tal mudar essa história hoje, meu irmão? Chega de cabeçada, irmã. Chega de desobediência, igreja. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Já falei aqui em outras oportunidades. Eu tenho certeza, irmãos, cada um de nós somos chamados para viver um tempo como esse. Vamos honrar esse tempo que nós estamos vivendo, meu irmão. Vamos honrar com caráter, com verdade, com confiança, com fé no Senhor. É chegado um tempo, meu irmão. Sempre falamos isso. É chegado, e eu creio nesse tempo, nesse novo tempo de Deus. Mas para nós vivermos esse novo tempo de Deus, precisamos ser novos tipos de gente. É novos tipos de crente. O novo de Deus chega para aqueles que são novos no Senhor. Um tempo de progresso, um tempo de avanço. Ele alcança aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão se envolvendo, aqueles que estão confiando, aqueles que estão com as mãos sujas, acreditando. Preguei aí, acho que mês passado, sobre Gideão. Ele plantava, os caras vinham, destruía tudo, mas mesmo assim era um cara que estava ali plantando, estava acreditando até o fim. São esses que alcançam o progresso, são esses que alcançam o avanço. Entenda, meu irmão, a sua obediência te leva a lugares altos no Senhor, amém, igreja? A nossa obediência nos leva a lugares altos com o Senhor. Comece a obedecer em nome de Jesus. Obedeça mais aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Seja um obediente. A sequência aqui da história vai dizer que Jonas ele vai assumir o BO. Ele vai falar para os caras: ó, pode parar de jogar as coisas aí para fora. Jonas, na verdade, irmão, ele estava fugindo para tentar esquecer. Esse é o título da mensagem. Fugindo para tentar esquecer. Quantas pessoas vivem assim? Dormindo para tentar esquecer, se embriagando para tentar esquecer, fugindo para tentar esquecer. Entenda, meu irmão, o problema é que você não resolve hoje, ele fica amanhã te esperando, tá? Ele não resolve sozinho, ele só cresce, até a hora que você vai tomar vergonha na cara e vai resolver. Ele não se resolve sozinho, ele só cresce esperando você chegar lá com a solução. Então Jonas ele vai encarar o problema e vai dizer: rapaziada, a culpa é minha. Tudo isso aqui está acontecendo porque eu estou distante daquilo que Deus tem chamado eu para a minha vida. A culpa disso aqui é meu. Ele assume o BO e fala: ó, é o seguinte, a hora que vocês me jogar para fora desse barco, a tempestade vai acalmar. A hora que vocês se distanciarem de mim, a vida de vocês vai progredir.
A hora que vocês entenderem que eu não posso estar aqui, o mar vai ficar calmo. Deus está falando com pessoas aqui. Quando você entender que você tem que desvincular algumas coisas, sair de algumas amizades, você vai ver que as coisas vão começar a andar, vai começar a progredir. Então Jonas, ele está falando para os caras: a hora que vocês me lançarem no mar, vocês vão ver, tudo vai ficar de boa. E o texto diz que os caras pegam Jonas, lançam, e no mesmo instante o mar se acalma. No mesmo instante o mar se acalma. E a Bíblia vai dizer que um peixe gigante, um peixe grande, engole Jonas. Atualmente nós vivemos num tempo, irmão, onde é muito relativismo bíblico. Muitos até podem pensar: pastor, na real, você acredita nessa história mesmo? Mano, você acredita que um peixe grande engoliu o cara por 3 dias, o cara ficou dentro da barriga do peixe? Irmão, o crente verdadeiro acredita num Deus de impossibilidades, amém, irmão? Um crente verdadeiro acredita que Deus é um Deus, irmão, que pegou 5 pães e 2 peixes e fez o que fez. Ele pode colocar 3 dias o cara dentro da barriga de um peixe. Ele é o Deus que fez aqueles meninos dentro de uma fornalha não se queimar, Daniel no meio daquela cova, os leões não devorar. Esse é o Deus que nós servimos. Então eu creio, irmão, eu costumo dizer, sem sombra nenhuma de dúvida, se está na Bíblia, irmão, eu creio, porque para mim é a verdade, é a palavra de Deus. Eu creio até na capa, até na fita, irmão. Eu sou um homem de fé, irmão. Até no Mundial do Palmeiras eu acredito, aleluia. Alguns vão falar que eu forcei a barra, irmão, mas eu creio, amém? Então voltando para a gente finalizar, que ainda tem a ceia. No capítulo 2, Jonas, ele está ali dentro do ventre do peixe, dentro da barriga do peixe. E ele vai orar ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor, ele vai sem rumo, sem alternativa nenhuma, ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor escuta a oração dele. Escuta, meu irmão, Jonas estava perdido dentro daquele peixe, não tinha mais expectativa nenhuma, não tinha mais esperança nenhuma, e ele ora ao Senhor, e Deus muda a sorte dele, Deus muda a história dele, Deus escuta a oração daquele homem. Talvez você entrou por essa porta da mesma forma, sem rumo, sem esperança, perdido, perdida. Eu sei que você está aqui neste domingo, sem saber o que fazer, para onde ir, como realizar. Eu quero te falar, meu irmão, Jesus é poderoso para mudar a sua vida. Jesus é poderoso para mudar a sua vida. Deixe isso entrar no seu coração. Nós servimos um Deus que pode mudar a sua história. Ele pode mudar, Ele é poderoso, Ele é capaz para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você projeta. Sabe aquilo que você acha? Não, pastor, se isso aqui acontecer, tá bom. O Senhor é poderoso para fazer além dos nossos pensamentos, irmão, de nos levar além. Esse é o Deus que nós servimos. E um sermão como esse nos mostra: existe vida depois de um dia da fuga, existe esperança depois do dia da desobediência. Sabe, o que você fez lá atrás, irmão, não te define hoje. Decida no seu presente mudar o seu futuro, meu irmão. Decida, se permita viver essa mudança que o Evangelho proporciona. Não interessa o que você viveu no seu passado, não interessa o que você fez ontem. A questão é, no presente você está disposto a fazer diferente, para viver um futuro extraordinário com o Senhor, um futuro em fé. Essa é a resposta que nós precisamos dar. Decida hoje ajustar sua rota e mudar sua história para a glória de Deus, meu irmão. Mudar sua história, da sua família para a glória de Deus. Decida, igreja. O texto vai dizer que de uma forma miraculosa, Deus fala para aquele grande peixe vomitar Jonas na praia. Deus ouve a oração daquele homem. Deus escuta a sua oração. Deus escuta a sua oração, irmã. Acredite. Acredite, Deus continua ouvindo orações, meu irmão. Deus sabe dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus planos. Ele continua ouvindo. E naquele dia ele ouviu a de Jonas, e ele falou para o peixe: vomita ele na praia. E aí quando vomitou ele, deu a segunda chance. Ele aparece para Jonas e diz pela segunda vez: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue a eles a mensagem. Sabe, meu irmão, Deus quer ouvir a sua oração não para você viver do seu jeito, mas você fazer o que tem que ser feito, viver da forma que tem que ser vivida. A história vai dizer que Jonas se levanta, vai para aquele lugar chamado Nínive, prega, e aquele povo se arrepende.
Aquele povo se arrepende, o povo se converte dos seus maus caminhos. O povo começa a jejuar. O povo começa a se quebrantar e clamar por misericórdia do Senhor. Aquela cidade se converte, alcança a misericórdia do Senhor. Olha o versículo 10 do capítulo 3. Olha o que diz o texto. Capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como eles se converteram de seus maus caminhos. E assim o Senhor mudou de ideia e não exerceu juízo. No capítulo 4 e o último capítulo do livro de Jonas, nós vamos ter o final da história. Qual que é o final? Jonas fica com raiva. Jonas fica chateado. Ele fica triste, pois como eu disse no início da mensagem, ele tinha um coração muito ferido com aquele povo. Ele não conseguia ver que pessoas ruins, que pessoas talvez piores do que aquele que ele se achava ser, pudesse alcançar a misericórdia do Senhor, pudesse encontrar a graça do Senhor. Então ele termina o livro triste, chateado, frustrado, de uma cidade inteira se converter ao Senhor. E aí o Senhor vai ter uma resenha lá com Jonas, explicando para ele sobre uma árvore que cresce e morre. E eu quero concluir essa mensagem. Eu não queria que você perdesse a sua atenção, mas se coloque de pé para a gente caminhar aqui para o fim. Entenda uma coisa, meu irmão. Jonas, aquele dia, ele foi engolido por um grande peixe. Depois de 3 dias, quando ele foi vomitado, ele saiu para salvar uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, neste domingo de ceia, nós trazemos à memória Jesus Cristo, o Nazareno, nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu numa cruz. E também, depois de 3 dias, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Não apenas para trazer salvação agora para um povo, para uma cidade, mas sim para uma humanidade que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Aleluia! E eu sei que tem Jonas aqui. Eu sei que tem Jonas aqui. Eu quero te falar uma coisa. Sabe, meu irmão, pare de fugir. Pare de fugir, minha irmã, porque o domingo de hoje é um domingo de encontro, não é um domingo de fuga. Pare de fugir hoje. O Senhor está aqui. Eu creio que o Espírito Santo está neste lugar e Ele tem liberdade. E assim como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo em corações aqui essa manhã. Ele está batendo em corações, e o que cabe a nós é simplesmente deixar Ele entrar. Se quebrante, se rasgue, decida consertar as coisas, se arrependa, se resolva nessa manhã, firme um compromisso com o Senhor, fale com o Senhor, o seu Deus, e abra o seu coração. Se conserte, meu irmão. Um domingo de ceia é um domingo de nós refletirmos. Hoje é um domingo de encontro, é um domingo que nos assentamos à mesa. Faça aquilo que cabe você fazer primeiro e descansa, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para Ele vir e fazer aquilo que só cabe a Ele fazer. Então que em nome de Jesus, meu irmão, você se permita viver essa mudança. Se permita viver essa mudança em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora. Aleluia!